Yoga? Ele veio me procurar? Eu não sei do que está falando. Loki? Eu sinto muito, mestre. Não recebi informações relacionadas com a visita de nenhum cavaleiro de Atena. Derbal, conhecido no Brasil como Durval, é o representante de Odin na Terra e, portanto, o líder dos guerreiros deuses, e também é o antagonista do filme A Grande Batalha dos Deuses. Quando Yoga visita a terra de Asgard alertado por um homem moribundo sobre uma possível batalha futura, ele desaparece misteriosamente. Então Atena e seus cavaleiros de bronze decidem visitar o palácio de Valhalla em busca de pistas sobre o paradeiro do Cavaleiro Cisne. Durval afirma não saber de nada e convida o grupo para passar a noite no palácio, mas eles recusam. Mais tarde, Frey conta a Durval sobre suas dúvidas sobre Loki. Durval o tranquiliza dizendo que falará com Loki, mas assim que Frey vira as costas, Durval o ataca, trancando-o em uma cela. Durval manda chamar Saori, que está hospedada na casa de Frey e sua irmã Freya, e quando ele se encontra diante da deusa, ele tenta enforcá-la, porém o poder de Saori o impede de matá-la. Então ele usa sua técnica Escudo de Odin para prendê-la em uma dimensão paralela. Quando os guerreiros deuses foram derrotados pelos Cavaleiros de Bronze, Durval decide lutar. Ele aparece diante de Seiya trajando sua própria armadura, desapontado porque seus guerreiros não conseguiram destruir os protetores de Atena. Durval golpeia Seiya diversas vezes até destruir sua armadura. Seiya percebe que Durval é mais rápido que os Cavaleiros de Ouro que ele enfrentou, e está prestes a ser selado pelo golpe Escudo de Odin. Shu intervém assim evitando que Seiya seja vítima da terrível técnica. Então Durval desfere um golpe em Shun que o deixa inconsciente. Nesse momento aparece Yoga, que até então estava sob controle de Durval e disfarçado sob o nome de Midgard. Então Durval ordena que ele mate Seiya, mas Yoga desperta e lança sua técnica Ataque do Trovão Aurora em Durval, que desvia por pouco, embora suas pernas estejam congeladas. Yoga o ataca, mas Durval captura o Cavaleiro de Bronze, derrotando-o após esmagá-lo contra o chão. Durval ataca Seiya novamente, mas Ikki atrapalha o ataque. Apesar da tentativa de Ikki de ajudar Seiya, os Cavaleiros de Bronze são derrotados um após o outro. Nesse momento, a armadura de Sagitário vem em auxílio de Atena, cobrindo o corpo de Seiya, que lança seu meteoro de Pégaso contra Durval, causando-lhe dano e destruindo partes de sua armadura. Quando Seiya está prestes a disparar a flecha de Sagitário em direção a Durval, este o ameaça dizendo que sem ele eles nunca conseguirão libertar Atena do escudo de Odin. Mas então Frey aparece, dizendo que ele mesmo pode resgatar Atena, e está prestes a destruir a estátua de Odin. Durval ataca Frey para impedi-lo de destruir a estátua, mas falha. Então Seiya atira a flecha em Durval, perfurando seu peito. Aparentemente Durval, mesmo ferido pela flecha de Sagitário, consegue sobreviver, porém logo em seguida Durval é esmagado pela espada gigante de pedra da estátua de Odin, quando ela desaba graças a Frey. Habilidades. Durval demonstra uma velocidade que supera a dos Cavaleiros de Ouro, e também demonstra uma força física significativa quando esmaga Yoga contra ele com apenas um braço, e esta cena também sugere que ele foi quem fez uma lavagem cerebral no Cavaleiro de Bronze. Ele projeta com facilidade o golpe Punho Maligno, que é uma energia cósmica vermelha muito poderosa, que quebra as armaduras de bronze no primeiro contato. Ele também tem uma espada que ele desembainha no final da luta para matar Frey, mas ela é quebrada em duas pela flecha dourada de Sagitário. Como guerreiro e representante do deus Odin, ele domina o mais alto nível de expansão do cosmos. Seu golpe Escudo de Odin equipara-se ao tesouro do céu de Shaka. Durval abre os braços e uma fenda dimensional parece substituir seu corpo. Este suga o inimigo e o aprisiona prendendo-o em uma paralisia que impede o adversário de usar seu cosmo. Origem do nome. Na mitologia nórdica, Balder era filho de Odin e da deusa Frigg. Dizia-se que ele tinha pele muito branca e era considerado o jovem mais bonito que existia, e também o mais sábio dos Aesir, deuses, o mais eloquente e o mais compassivo. De acordo com o livreto do filme, Balder é um anagrama de Balder, deus da luz e da beleza, cujo nome pode significar senhor, príncipe, rei ou o glorioso. Isso faz do personagem de Durval o completo oposto, um homem feio, cruel e ganancioso. A inversão das sílabas também significa que Durval é a antítese de Balder, que é a bondade em si, enquanto Durval é o mal absoluto. Na dublagem brasileira, seu nome é mudado para Durval, adaptação aceitável. Usando o mesmo princípio, é uma brincadeira com o nome do deus nórdico Balder, que em japonês lê-se como Baru-Doru, eles apenas inverteram, ficando Doru-Baru, Doubar. Portanto, uma outra adaptação possível para seu nome em nosso idioma seria Derbal. Observação geral.
Durval é inicialmente apresentado como um homem religioso, o que inicialmente sugere que ele não possui grandes habilidades marciais. Mas quando ele se mostra com sua armadura, o sumo sacerdote de Odin prova ser um oponente incrível. Apenas Loki, seu braço direito, está categoricamente ciente de suas intenções em relação ao santuário e o segue conscientemente, enquanto os casos de Ul e Hun são mais questionáveis e é possível que eles realmente acreditassem que estavam servindo à vontade de Odin. Durval e Loki parecem ter jogado seu jogo com habilidade, porque Frey está enganado ao pensar inicialmente que apenas Loki estava planejando uma guerra contra o santuário. Claramente, os objetivos de Durval são pessoais e de forma alguma representam os desejos de Odin, como Atena aponta para ele, e a enorme estátua dele mesmo atrás do trono sugere que ele tem mais um culto à personalidade do que um culto a Odin. Curiosidades. A posição de Durval é equivalente à do grande mestre do santuário de Atena. Durval foi o único inimigo humano dos cavaleiros que venceu a Seiya, Shun, Yoga e Ikki sem dificuldade, inclusive destruído suas armaduras. Mesmo com Seiya trajando a armadura de ouro, Durval foi capaz de resistir ao golpe meteoro de Pégasus. Durval também foge do estereótipo dos vilões de Saint Seiya. Ele é mau do começo ao fim, sem interferência de terceiro. A estátua de Durval que está atrás de seu trono representa bem mais novo, indicando que ele já está há bastante tempo no cargo de representante de Odin. Outra coisa que temos que citar é que normalmente o sacerdote de Odin, assim como Fley, Freya, Hilda e Andreas, é que são escolhidos para ocupar o cargo de representante de Odin. Porém é claro que Durval era um guerreiro-deus que assumiu esse cargo sem nunca ter ocupado a função de sacerdote. Pela teoria, o filme se passa logo depois que Yoga está voltando da Sibéria Oriental, na história do cisne que teve depois da Batalha das 12 Casas, porém cria uma inconsistência com a saga de Asgard que se passa aproximadamente 3 meses depois, já que os Cavaleiros de Bronze demonstra claramente que não conhece tal lugar. Alguns fãs preferem acreditar que alguma coisa nesse intervalo 3 meses apagou a memória deles referente a Asgard, porém é só teorias. De acordo com a data mostrada na revista Weekly Shonen Jump, em 28 de janeiro foi o início do Torneio Galáctico. Até o fim da Batalha das 12 Casas, se passaram 2 meses aproximadamente. Ou seja, a história das 12 Casas, Natácia da Terra do Gelo, e o filme de Durval acontece entre fevereiro e o final de março. Já a história de Hilda acontece quando aparentemente é primavera na Grécia, ou seja, provavelmente junho, já que no final da saga de Poseidon apresenta um pôr do sol de verão que inicia no mesmo mês de junho. No jogo Saint Seiya Big Bang Cosmo e no jogo Saint Seiya Rebirth, o nível de poder de Durval está abaixo somente de Shaka, Xion e Doku. Observação de nossa equipe. Inicialmente a armadura de Durval representaria Surtur, o rei dos gigantes de fogo que durante o Ragnarok com sua espada iria se juntar ao grande lobo Fenrir e o deus Loki em uma batalha contra os deuses Aesir e Vanir. Surtur estaria destinado a lutar contra o deus Frey antes do fim do mundo. No jogo Saint Seiya Rebirth, a espada de Durval foi nomeada como Espada do Julgamento que pertence ao deus da justiça Forseti, confirmando essa mudança de ideia dos produtores. Forseti é filho dos deuses Balder e Nanna. Sua casa é o Palácio de Ouro Glitnir. Forseti se sentava em sua sala distribuindo justiça e resolvendo as disputas de deuses e homens. De acordo com a lenda, ele nunca contou nem contaria nenhuma mentira, e sempre conseguia fazer com que os envolvidos em disputas chegassem a um acordo ou realizavam um julgamento considerado justo por todos. Novamente Durval se apresenta como seu oposto. Resenha. No passado Durval era o guerreiro-deus mais poderoso e respeitado de Asgard, braço direito do representante de Odin. Porém, em algum momento após a morte misteriosa do antigo representante de Odin, ele assumiu esse posto. Recentemente a intenção de Durval de invadir os domínios de Atena nas terras ensolaradas em nome de Odin é descoberta por Midgard. Esse junto com outros guerreiros deuses e soldados de Asgard forma um grupo que tentam secretamente derrubar o soberano, porém foram traídos por Loki que revelou a trama para Durval. Nessa guerra houve grandes baixas nos dois lados e no fim a resistência estava praticamente nula. Um soldado membro do grupo de Midgard consegue fugir de Asgard para a Sibéria onde, por ironia do destino, se encontra com Yoga. Quando Yoga chega em Asgard para investigar o que estava acontecendo é atacado e aprisionado no calabouço do Palácio Valhalla. Logo depois Durval utilizou seu golpe Reencarnação Devoradora para fazer uma lavagem cerebral no cavaleiro e assim tornando Yoga em Midgard. Toda a subtrama foi cortada pela produtora do filme, pois a história toda como havia sido planejado daria mais de 1 hora de filme que sairia do padrão da época. O mesmo aconteceu com o filme Prólogo do Céu. Muitos fatos foram cortados junto com a subtrama. Será que Midgard foi morto ou está ferido em algum lugar escondido? Durval realmente matou o antigo representante para tomar seu lugar, assim como Saga fez com o grande mestre Xion? Entre outras perguntas.
Todo esse mito escandinavo foi proposto por Yoshifumi Hyano, com a ideia flexível de afirmar outros mitos. Já Yoshifumi Tadano revelou que teve a saga de Ervarar como grande fonte de inspiração. O filme e a saga de Asgard para a televisão foram desenvolvidas praticamente juntas. O filme foi lançado em março de 1988 e a saga da televisão em abril do mesmo ano. Observação final. Os guerreiros deuses desse filme, incluindo o próprio Durval, não utilizam as safiras de Odin, o que justifica a aparente fraqueza desses guerreiros deuses. E ao mesmo tempo isso torna Durval o mais poderoso guerreiro deus existente até o momento. Mesmo sem uma safira ele foi capaz de subjugar Atena e seus cavaleiros. Para finalizar, apesar do poder de Durval estar quase ultrapassando o nível dos Cavaleiros de Ouro, com base nos jogos preferimos deixá-lo em nossa classificação como S, mesmo local onde estão os Cavaleiros de Ouro. Os guerreiros deuses não prestam pra nada. Achei que poderiam derrotar pelo menos você, mas estou vendo que não fizeram isso. Uma pessoa que diz representar um deus deveria se envergonhar de tais palavras. Você vai conhecer a minha fúria. Agora eu sou o novo mestre do santuário. Ah! Ah!